Olá, conferencistas! Bem-vindos ao primeiro Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia CONCAF. Eu me chamo Bruna Lala da Silva e sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas na Universidade Estadual Paulista, Unesp. Eu tenho o prazer de apresentar a vocês a doutora Josilene Correia. A doutora Josilene Correia possui graduação em Farmácia Industrial pela UFMG, PhD e pós-doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Unesp, também realizando doutorado sanduíche em Dublin, na Irlanda, e na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Ela possui experiência em estudos de estabilidade de medicamentos e de solução, e também correlação in vitro e in vivo, e polimorfismo. Nós agradecemos a presença da palestrante por se disponibilizar a comparecer em nosso congresso e também a presença de todos vocês, congressistas. Estamos à disposição para quaisquer comentários ou dúvidas nos nossos canais de comunicação. Esperamos que todos tenham uma excelente palestra e perguntas podem ser enviadas diretamente ao conferencista no e-mail que constará no último slide de sua apresentação. Mais uma vez agradecemos a presença de todos e tenham uma excelente palestra. Olá a todos, eu sou Josilene Correia, é um prazer estar aqui e poder falar a vocês no primeiro Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia. Parabenizo aos idealizadores, os organizadores desse congresso e agradeço o convite. É realmente uma honra poder falar a tantas pessoas. Meu assunto para esse congresso é estudo de estabilidade de medicamentos. Preparei alguns slides para nos auxiliar nessa palestra e eu vou então iniciar a apresentação desses slides. Bom, nosso assunto então é estudo de estabilidade de medicamentos. É um assunto muito amplo, minha intenção aqui não é esgotar esse assunto, mas oferecer uma visão geral dele, a fim de auxiliar quem tiver maior interesse em aprofundar seus assuntos, seus conhecimentos, né, no assunto posteriormente. Essa palestra, então, ela está dividida em 3 etapas. A primeira, onde a gente vai falar sobre os conceitos, os principais conceitos envolvidos, seguidos de tipos de estabilidade e, por fim, estudo de estabilidade propriamente dito. O que é estabilidade? Estabilidade pode ser definida como a capacidade de um fármaco, né, um insumo farmacêutico ativo ou um medicamento, dentro de um recipiente fechado, um sistema fechado, né, em manter as suas características, suas especificações, seus atributos de qualidade durante um período de tempo. O que nos remete ao conceito de prazo de validade, que é exatamente o período de tempo em que esse medicamento mantém seus atributos de qualidade, né? Um período em que a utilização desse produto, desse medicamento, é uma utilização segura, já que ele mantém as especificações físicas, químicas, microbiológicas, terapêuticas e toxicológicas. E a informação, né, a garantia de que esse produto vai manter essas especificações ao longo do tempo deve vir a partir de um acúmulo de dados, né, estudos envolvendo o fármaco na formulação em questão, a fim de conhecer qual seria o perfil de estabilidade, ou seja, o comportamento desse insumo farmacêutico ativo nessa formulação, né, desse medicamento, frente às condições que lhe estão impostas. E quais são os fatores que influenciam esse comportamento? Nós temos fatores internos à formulação e externos a ela. E dentro dos fatores internos à formulação, nós podemos dizer que temos a estabilidade propriamente dita, intrínseca ao fármaco, ou seja, quais as reações de degradação que esse fármaco estará sujeito, é mais suscetível, né? É importante conhecer quais seriam essas possíveis reações e as possíveis interações entre os componentes da formulação, o fármaco e os recipientes, né? Os ingredientes não ativos dessa formulação, assim como as possíveis interações com o material de acondicionamento.
a fim de que a gente possa compreender qual seria a ideal formulação e condição de acondicionamento e armazenamento desse produto, pensando que nós temos ainda os fatores externos a essa formulação. Fatores como temperatura, luz e umidade estão entre os principais. Fatores que não só iniciam, desencadeiam reações de degradação, mas também influenciam a taxa, a velocidade com que essas reações acontecem, né? Então, é imprescindível que o farmacêutico, né, que o formulador, conheça tão profundo quanto possível o comportamento do fármaco e do medicamento, da formulação a que esteja trabalhando, em relação à sua estabilidade ao longo do tempo. É uma realidade que o medicamento, o fármaco, irá mudar, ele irá se degradar ao longo do tempo. Mas quais são as condições que levam a essa degradação? Qual é o seu comportamento, o seu perfil? Por quanto tempo é possível garantir, sob condições específicas, que ele manterá seus atributos de qualidade? É importantíssimo saber, conhecer e estudar essas questões, esse estudo de estabilidade, para que se possa oferecer com garantia, né, garantias de que o produto será inócuo ao paciente e desempenhará a função para que ele foi desenvolvido. Bom, passando então por esses conceitos, nós iremos então entrar nos tipos de estabilidade: física, química, microbiológica, terapêutica e toxicológica, sabendo que essas divisões são meramente didáticas, né? Na vida real, digamos assim, elas estão intrinsecamente ligadas e envolvidas em cada quebra de estabilidade. Vamos começar então pela estabilidade física. Retornando. Isso. Na estabilidade física, então nós temos aquele tipo de estabilidade que é colocado como quando a sua quebra acontece, ela é mais perceptível. Então nós temos quebra de alteração de cor, alteração de odor, alteração de sabor, alteração da aparência do produto. Como nós temos aqui essa segunda foto, que é de um comprimido, né, que foi colocado sob condições climáticas adversas por um tempo determinado e houve uma alteração na aparência desse comprimido. Então, houve uma quebra da sua estabilidade física, que com certeza é reflexo da quebra da sua estabilidade química, né? Nós temos questões que estão extremamente interligadas, né? Por exemplo, numa precipitação de um produto numa formulação que é uma solução. Então, a gente tem a quebra da estabilidade física e, com certeza, o comprometimento de outras estabilidades, química, terapêutica. Por exemplo, a gente pode ter o comprometimento da dose, da uniformidade de dose, né, nesse produto. Quando temos, por exemplo, a quebra de emulsões, agregação de partículas, né, num produto aerossol, por exemplo, né? Enfim, nós temos então esses tipos de estabilidade muito interligados, né? E a estabilidade física é essa que a gente tem essa maior percepção, né? Visualização. Eu trago aqui nessa primeira figura uma foto de comprimidos e cápsulas que estão muito bem acabados, né? Finalizados, com a sua aparência perfeita. E isso é muito importante porque a quebra da estabilidade física, além de comprometer toda a segurança, né, do produto, nós temos a questão da confiança. Um produto em que ele visivelmente possui alguma alteração pode levar à quebra da confiança do paciente, né, naquele produtor, naquele formulador, naquela empresa. Então, assim, nós temos duas questões envolvidas nessa estabilidade física, né? Questão de segurança, garantia da estabilidade, da segurança, da inocuidade desse produto, né? E a questão relacionada à confiança, né? A questão do consumidor nesse produto. A seguinte estabilidade, então,
tipos de estabilidade, né, nós temos a estabilidade química, que normalmente tem reações envolvidas na sua quebra, né, e as principais reações químicas envolvidas, nós temos oxidação, hidrólise, fotólise e racemização. Nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas, começando pela oxidação. Essa deve ser, talvez, a principal reação que envolve a degradação de fármacos, onde nós temos, com muita frequência, reações que são chamadas, inclusive, de autooxidação, né? Onde há a formação de radicais livres e uma reação em cadeia, muito difícil de ser paralisada, né? Pequenas quantidades de luz, né, a incidência de energia através da luz ou através da elevação da temperatura, do calor, podem ser suficientes para iniciar essa reação, onde a gente tem a quebra, né, dessa molécula formando radicais livres que são altamente reativos, e qualquer quantidade ínfima de oxigênio disponível no meio é capaz de levar esses radicais livres à propagação dessa reação. Então, levando essa oxidação ao seu término, ao consumo desse produto, que só vai ser realmente finalizado, como eu trago aqui nesse esquema, para facilitar a nossa observação, nosso raciocínio, quando a reação termina em produtos estáveis, né? Então, nós temos essa reação que é muito comum, que pode ser inicializada por pequenas quantidades de energia, né, incididas, calor, luz, e que ainda pode ser catalisada, né, ter sua velocidade alterada também, né, pela incidência de luz e calor e pela presença de metais. Né? Alguns metais, como cobre, ferro, cobalto, níquel, podem elevar a taxa de oxidação. Como então reduzir ou evitar, né, que essa oxidação, essa reação aconteça comprometendo a estabilidade química do produto? Bom, dentre as ferramentas que nós temos para controlar ou minimizar, a primeira seria manter a temperatura controlada. Né? A gente tem um conceito derivado inclusive da equação de Arrhenius, né, que a gente tem a taxa ou a velocidade da reação ligada, né, diretamente influenciada pela temperatura. Então, quanto cerca de 10 graus a mais, né, na temperatura de armazenagem desse produto, pode duplicar a taxa dessa reação, a velocidade dessa reação. Então, manter a temperatura de estocagem e até mesmo a temperatura durante o processo produtivo controlada pode ser uma ferramenta importante para minimizar a reação de oxidação. Então, assim, é extremamente importante conhecer qual seria o comportamento, o perfil de estabilidade desse produto, né, desse insumo farmacêutico ativo, desse medicamento, para a gente saber qual seria a ferramenta ideal para minimizar ou controlar, né, essa reação. Uma outra ferramenta seria proteger da luz. Né? Então, pensando no acondicionamento desse produto, né, desse medicamento, nós temos a embalagem, né, o material de acondicionamento, que pode ser uma eficiente barreira contra a incidência de luz sobre esse medicamento. Uma outra ferramenta seria reduzir o conteúdo de oxigênio, né, o que está disponível para que a propagação da oxidação aconteça. E existem algumas possibilidades, algumas ferramentas, né, para se reduzir, né, a quantidade de oxigênio na formulação, a quantidade de oxigênio dentro do frasco, né, do material onde está acondicionado esse medicamento, a redução de oxigênio dissolvido na água, empregando gases inertes como nitrogênio ou gás carbônico. No entanto, essa é uma ferramenta que ela tem seus limites, porque reduzir a quantidade de oxigênio é algo muito, assim, é factível. No entanto, eliminar é algo quase impossível. Eliminar a quantidade de oxigênio dentro desse sistema fechado é muito difícil.
E como a gente viu no slide anterior, inclusive, ínfimas quantidades, pequenas quantidades de oxigênio já são suficientes para propagar a reação de oxidação. Uma outra ferramenta utilizada seria o emprego de antioxidantes. Os antioxidantes são muito utilizados nas formulações e muito bem empregados, muito eficientes. Eles atuam, então, como substâncias que vão se oxidar preferencialmente em relação ao fármaco e vão levar, como a gente pode observar aqui nesse esquema, eles vão levar, então, à estabilização de radicais livres que eventualmente tenham se formado, levando à sua estabilização e à formação de um radical inerte. Então, substâncias que são muito empregadas. E uma outra ferramenta seria a utilização de agentes quelantes. Agentes quelantes que podem eliminar, né, ou inativar aqueles metais pesados, né, aqueles metais que estariam livres para atuarem como catalisadores dessas reações de oxidação. Então, esses agentes quelantes vão, num sinergismo, né, com os antioxidantes, inclusive, eles atuam, então, na redução da taxa, da velocidade da reação de oxidação. São, então, tanto os antioxidantes como os quelantes considerados catalisadores negativos, né, que desaceleram essa reação de oxidação. A seguinte reação química envolvida na quebra da estabilidade química dos produtos farmacêuticos, né, seria a hidrólise, ou seja, a quebra hidrolítica, né, onde a água é extremamente importante, atua na reação diretamente, né, ela é um ingrediente ativo nessa reação, né. Nós temos que estar atentos sobre a hidrólise ou a quebra hidrolítica, né, de fármacos, a estrutura química desse insumo farmacêutico ativo, porque aqueles que possuem alguns grupamentos, alguns grupos funcionais específicos, podem ser mais suscetíveis a essa quebra, como, por exemplo, a presença de ésteres cíclicos, as lactonas, que vão ser mais facilmente degradados, né, quebrados, no caso os ésteres quebrados em ácidos carboxílicos e álcool, né? Nós temos as amidas e as amidas cíclicas, as lactamas, né, que podem também ser quebradas, ser degradadas num ambiente hidrolítico, né, numa reação hidrolítica em ácido carboxílico e uma amina. Essas reações, elas são também catalisadas elas podem acontecer no ambiente neutro. No entanto, elas são catalisadas e fortemente catalisadas pelo íon hidroxila ou pelo íon hidrônio. Então, o pH desse meio é extremamente importante para a manutenção dessa estabilidade, de modo que ele pode elevar a taxa da reação hidrolítica muito fortemente, né? Nós, então, inclusive, falamos de hidrólise ácida e hidrólise básica, né? Por serem, então, catalisados por esses íons, né? Como minimizar, né, uma degradação hidrolítica de fármacos? Para que a gente possa pensar em qual seria a ferramenta ideal para reduzir ou minimizar essa degradação, nós temos que pensar, então, quais são os fatores que influenciam, que levam a essa hidrólise. Nós falamos um pouco no slide anterior da estrutura química, né, do fármaco, né, do insumo farmacêutico ativo, mas essas reações, e que essa reação, inclusive, é catalisada, né, pode ser catalisada por o íon hidrônio e o hidroxila, então influenciada pelo pH do meio. O volume de água é extremamente importante, né, para essa reação, e a temperatura. Então, com base nessa informação, nós podemos
pensar em quais seriam as ferramentas, né, disponíveis para se minimizar uma degradação hidrolítica. A primeira delas, a temperatura. Né? Mais uma vez, voltando ao que foi falado na reação de oxidação, onde nós temos aquele conceito, né, da temperatura, da elevação da temperatura, elevando a taxa de reação, a velocidade com que a reação acontece. Então, aqui também, para a reação hidrolítica, a redução na taxa da hidrólise, né, da reação de degradação, é conseguida também pela redução na temperatura de armazenamento. E a seguinte seria a baixa umidade residual em embalagens impermeáveis, pensando então no volume de água disponível, né? Nós podemos, primeira ferramenta, redução da temperatura de armazenagem, segunda ferramenta, redução no volume de água, pensando em formas sólidas, a redução da umidade residual nessa forma sólida pode minimizar a degradação hidrolítica. E, pensando ainda nessas formas, a utilização de embalagens, né, de acondicionamento, embalagem primária, que sejam impermeáveis aos vapores de água, podem, então, também minimizar o contato com o vapor de água e minimizar a degradação hidrolítica. Né? Pensando numa forma que seja líquida e que utiliza como solvente, né, a água, nós podemos pensar na substituição da água por um outro solvente, um solvente que tem uma constante dielétrica menor, né? Sempre, quando possível, a gente tem que buscar qual seria o ideal, né, para a estabilidade desse produto e, claro, o que é ideal para a sua ação terapêutica, né? Para uma baixa toxicidade do produto. Então, é pensar qual seria a condição ideal de produção, né, de desenvolvimento desse produto, a fim de que ele mantenha todas as suas importantes atribuições de qualidade, seus atributos de qualidade. Nós temos a seguinte ferramenta, que seria o controle do pH do meio. Então, encontrar qual seria o pH ideal para aquela formulação. Claro, mais uma vez pensando no que é ideal. Nós temos muitas vezes fármacos que o seu pH ideal para a atividade terapêutica não é aquele ideal para a sua estabilidade. Então, é necessário encontrar qual seria esse valor de pH, né? Qual seria o ideal para a formulação como um todo. Ainda temos as questões relacionadas à aplicação, né? À administração desse produto. Nós temos produtos por via intravenosa, né? Nós temos produtos que são administrados via ocular, né? Dependendo da via de administração, o pH desse meio deve ser o mais próximo da neutralidade. Então, há que se equilibrar essas condições, né? Para o melhor efeito terapêutico, a segura administração do produto e ainda a estabilidade do fármaco e da formulação. Seguinte ferramenta seria a remoção de traços de metais, assim como a gente viu para a oxidação, os metais, especialmente os metais que têm mais de uma condição de redox, né? Eles podem atuar em ambientes muito ácidos, né? Como o hidrônio, por exemplo. Então, eles podem catalisar a reação hidrolítica. Então, os agentes quelantes, nesse caso, também podem ser empregados
para a redução ou minimização, para minimizar, né, a degradação hidrolítica. E uma outra possibilidade de utilizar uma ferramenta para reduzir essa reação seria a utilização de tensoativo na formulação. O tensoativo, e os tensoativos iônicos, né, tanto aniônico como catiônico, eles são mais eficazes do que os tensoativos não iônicos. E uma das explicações é que esse tensoativo ele envolve, né, o fármaco de modo que, por formar toda uma barreira iônica e envolvendo, atraindo, né, as moléculas de água, ele vai, e os íons hidrônio e hidroxila, ele vai impedir, né, há um impedimento estérico, né, para que as moléculas de água alcancem esse fármaco. Então, é uma outra ferramenta importante para a minimização dessa reação. E nós temos ainda a possibilidade de modificar a estrutura química desse fármaco, a formação de sais menos solúveis com esse fármaco ou ainda a complexação desses fármacos. Tanto a formação de sais menos solúveis, né, onde se nós estamos trabalhando com uma formulação que é uma solução, por exemplo, passar a formulá-la na forma de suspensão, por exemplo, né? O que agregaria estabilidade, né? Minimizando a possibilidade de uma degradação hidrolítica ou reduzindo a velocidade dessa reação. Da mesma forma, a complexação, né? Que pode estabilizar tanto por impedimento estérico quanto por impedimento iônico, né? Esse fármaco. E a modificação da estrutura química, levando também ao impedimento estérico ou impedimento iônico de que a reação hidrolítica aconteça, né? Que essa degradação hidrolítica aconteça. O que a gente deve ter em mente é que a modificação estrutural, qualquer grupamento que seja inserido, né, a uma estrutura química, ele pode alterar profundamente as características desse produto, né, desse insumo farmacêutico ativo, inclusive relacionado ao seu efeito terapêutico e toxicológico, né? Bom, a próxima reação, né, possível reação de degradação que envolva fármacos seria a fotólise, e essa é uma reação extremamente importante para a degradação de fármacos, para a quebra da estabilidade química de fármacos. Nós temos uma amplitude, né, uma quantidade enorme de radiação sobre todo o nosso ambiente, né, e sobre os fármacos, sendo que a radiação solar, né, em todo o seu espectro, há o espectro ultravioleta, né? Ele que tem dentro dentro dessa gama, né, da radiação solar, nós temos uma maior energia, um menor comprimento de onda, então uma radiação mais que carrega uma maior quantidade de energia e que, se incidindo sobre o fármaco, pode levar a iniciar uma degradação. Inclusive, como nós vimos na oxidação, pode ser um fator de iniciação para o processo de oxidação, para a formação de radicais livres, né? Então, esse processo de fotólise, ele tem muitas variáveis envolvidas e a sua cinética, então, ela passa a ser uma cinética muito complexa, muito difícil de ser reproduzida. Dentre os fatores envolvidos, nós temos, por exemplo, a intensidade e o comprimento de onda dessa luz que é incedida
sobre o fármaco ou sobre a nossa formulação. O tamanho, a forma, a composição e a cor do recipiente, né, do material de acondicionamento, pode também afetar, reduzindo mais ou menos, né, essa cinética de reação. Mas é uma reação extremamente importante e que a embalagem, né, é também extremamente importante na proteção contra a luz, contra aquela radiação que consegue verdadeiramente incidir sobre o fármaco, né, atravessar essa embalagem. Por último, nós temos então a reação de racemização. É uma reação também muito importante para fármacos que são enantiômeros, né? Então, eles existem na forma de dois pares de isômeros que não são superponíveis, mas simétricos em relação ao plano e possuem a capacidade de desviar a luz, né, polarizada num plano perdão, para numa magnitude, né, os enantiômeros, eles conseguem esse desvio polarimétrico oposto de mesma magnitude. Então, nós temos o enantiômero, o destrógiro e o levógiro, sendo que a racemização desse fármaco, né, a sua mistura racêmica, então, normalmente é 50% de um e 50% de outro. Então, eles se tornam oticamente inativos. Qual seria, né, a grande questão, né, para fármacos que podem sofrer racemização sob condições climáticas específicas? Nós temos, então, que a ligação, né, dessas moléculas a receptores podem ser afetadas pela alteração, por essa racemização. E com esse conhecimento, com essa informação, nós temos, por exemplo, que os levógiros, de modo geral, né, o isômero S, eles têm maior atividade do que o destrógiro. Então, os levógiros são mais terapeuticamente ativos que os levógiros mais ativos que os dextrógiros. Então, numa racemização, o que acontece? Perda de atividade. Nós temos, por exemplo, que a adrenalina levógira ela é de 15 a 20 vezes mais potente do que a sua forma destrógera. Então, é necessário conhecer, né, se o fármaco a se trabalhar, a que se está trabalhando, né, é um enantiômero e se ele pode sofrer racemização durante um período de tempo próximo dentro do prazo de estabilidade que se deseja. E quais são os fatores que favorecem essa racemização? O grupo que estiver ligado a esse carbono assimétrico, por exemplo, se nós temos um grupamento aromático, esse processo pode ser acelerado, mas também a temperatura e o pH do meio podem acelerar ou levar à racemização. Então, é importante também ter esse conhecimento. Vamos passar então para a estabilidade microbiológica. É claro que a perda da estabilidade microbiológica, ela implica em alto risco à saúde. Ela pode levar à quebra da estabilidade química, da estabilidade física, né? Tendo, por exemplo, mudanças de cor, mudanças de odor, né, do produto. E claro, numa questão de quebra de estabilidade microbiológica, quando é perceptível, quando essa quebra se torna também uma quebra de estabilidade física, melhor e que se possa perceber, melhor seria, né, que todos fossem para que o paciente consiga refutar esse produto, não utilizar esse produto, né, por uma quebra de odor, né, um odor desagradável, mas muitas vezes essa não pode não ser tão perceptível, né? O que pode levar realmente ao paciente a utilizar um produto com baixa segurança, com a sua segurança comprometida, né? O que pode levar à quebra da estabilidade microbiológica em um produto também é a ferramenta, né? Ou são os fatores a se controlar.
por exemplo, um ambiente produtivo. O ambiente produtivo para medicamentos, ele deve estar dentro das características de qualidade para tal, né? Seguindo todas as regras das boas práticas de manipulação e fabricação de medicamentos. Assim como as matérias-primas utilizadas, que podem ser carreadoras, né, de contaminação, levando à quebra da estabilidade microbiológica de um produto, são elas então que devem ser controladas, né? A carga microbiológica em cada uma das matérias-primas envolvidas, inclusive a água, né? A utilização de conservantes, né? Se a gente está falando de um produto que é um produto não estéril ou um estéril multidose, né? Que deve conter um conservante, então esse conservante ele deve ser corretamente escolhido, a sua concentração deve ser a concentração correta e deve-se ter a certeza que ele não vai entrar em ter incompatibilidade, né, com outros componentes da formulação, como, por exemplo, tensoativos, né? O processo de esterilização, se nós estamos falando então de um produto que é um produto estéril, que deve ser esterilizado, né? Esse processo de esterilização, ele deve ser um processo validado, né? Para que a gente tenha a confiança, a segurança que o produto realmente está estéril e manterá sua estabilidade microbiológica por todo o prazo de validade. Por fim, então, nós temos a estabilidade terapêutica e toxicológica, que é o reflexo de todas as outras estabilidades. Se eu tenho perda ou redução da atividade terapêutica, eu tenho quebra da estabilidade terapêutica. Se tenho surgimento ou aumento da toxicidade, eu tenho quebra da estabilidade toxicológica. Isso, lógico, pensando na dose recomendada do fármaco, quando administrado corretamente, empregando essa formulação em estudo. Então, se há quebra de todas as outras estabilidades, a estabilidade terapêutica pode ser comprometida. Se há o surgimento, por exemplo, de produtos de degradação em qualquer uma das reações químicas envolvidas na degradação do fármaco, que pode aumentar a toxicidade desse produto, ou a quebra da estabilidade microbiológica, que pode então reduzir, né, a segurança, comprometer a segurança desse produto. Então, nós temos alta toxicidade envolvida ou segurança comprometida, né? Nesse caso. Bom, sabendo quais são os conceitos mais importantes, né, dentre os muitos conceitos envolvidos na estabilidade, no estudo de estabilidade, essa divisão em tipos de estabilidade, nós podemos então passar para a seguinte etapa dessa palestra, que seria o estudo de estabilidade propriamente dito. Né? Então, nós vamos compreender como que esses estudos são delineados, né, e para que servem. A começar, quais são os objetivos de estudo de estabilidade de medicamentos? Nós estamos falando então de um medicamento finalizado, acabado, embalado, né? Já corretamente acondicionado. O estudo de estabilidade ele tem então o objetivo de conhecer qual seria a rota de degradação, quais são as principais etapas de degradação, né? Reações envolvidas, qual é o perfil do fármaco, perfil de estabilidade do fármaco na formulação em estudo e quais seriam os principais produtos de degradação que podem ser gerados nessa quebra de estabilidade, né? E com isso, estabelecer qual seria a formulação e qual seria o processo produtivo ideal na manutenção, pensando na manutenção da estabilidade desse produto. Qual seria o ideal acondicionamento? Qual material de embalagem, né, ideal para acondicionar esse produto? Ao fim, estimar o prazo de validade para esse medicamento. Tudo isso visando então garantir que esse produto vai
manter as suas características, os seus atributos de qualidade durante todo esse prazo de validade e garantir a segurança e eficácia desse produto. Bom, como que esse estudo de estabilidade é, então, delineado, né? Nós temos que o prazo de validade desejado para os medicamentos, de modo geral, é um prazo de validade longo, né? E a velocidade com que as reações acontecem sob condições climáticas amenas é uma velocidade muito longa, né? Nós temos, inclusive, vários modelos, né, que delineiam, né, trazem um entendimento sobre a velocidade das reações químicas e são empregados para o cálculo do prazo de validade. E um dos modelos é o modelo trazido pela equação de Arrhenius, que nos mostra que a temperatura ela está diretamente relacionada a essa velocidade de reação, né? Entre alguns outros fatores, né? Ela está diretamente relacionada. Bom, sabendo disso, o estudo de estabilidade para medicamentos, né, os medicamentos já finalizados, embalados, nós temos então um delineamento que envolve alterar condições climáticas de forma deliberada para que essa reação seja então acelerada. Se nós temos, por exemplo, que a cada 10 graus ou 5 graus elevados na temperatura, nós temos reações hidrolíticas, oxidativas, tendo sua velocidade de reação dobrada, triplicada, claro, é caso a caso, né? Uma reação, a equação de Arrhenius é um modelo que melhor se aplica a modelos homogêneos, né? Homogêneos e líquidos, né? Soluções, mas há esse entendimento, né? De que a temperatura ela está diretamente envolvida. Assim, nós podemos então utilizar de estudos que nós chamamos de acelerados, né? Acelerado, não, corrigindo, e estudo de longa duração. Então, nós temos um estudo de estabilidade, onde nós temos uma condição climática um pouco mais drástica, né? uma temperatura maior, né? Elevada em relação ao outro, uma condição de umidade elevada em relação ao outro, e assim ele se torna acelerado, as reações de degradação vão sofrer incrementos na sua taxa, na sua velocidade, e nós temos a reação de longa duração, que tem uma condição climática próxima do que nós temos no dia a dia, né? Nessa condição climática real. Pensando nessa condição climática real, né, nós temos alguns guias, né, e indicações sobre estudos de estabilidade que foram desenvolvidos pela Organização Mundial da Saúde e pelo ICH, né? Esse instituto, essa conferência, né, que tenta harmonizar as legislações farmacêuticas ao redor do mundo, envolvendo especialmente os Estados Unidos, Japão e Europa, mas que coloca guia, na verdade, que são utilizados e seguidos por todo mundo, inclusive no Brasil, pela Anvisa. O que esses guias, né, para estudos de estabilidade colocam? Dentre as suas muitas considerações, eles dividem, para a orientação do delineamento dos estudos de estabilidade, eles dividem o mundo em diferentes condições climáticas, né, de 1 a 4, sendo que na zona 4 nós temos uma condição climática quente e úmida, ou seja, nós, o Brasil, né, estamos elencados dentro dessa condição climática 4, essa zona 4, onde nós temos uma condição quente
e de alta umidade. E aí, a indicação para um estudo de estabilidade de longa duração, que é aquele que vai durar durante todo o prazo de validade estimado ou requerido, nós temos então uma condição de 30 graus e 75% de umidade relativa. Bom, então a legislação brasileira para estudos de estabilidade de medicamentos segue esses guias da OMS e do ICH, e aqui são colocados pela resolução, a RDC 318 de 2019, é uma atualização da legislação anterior que saiu ao final do ano passado. E ela divide os estudos de estabilidade em alguns tipos de estudo. Estudo de degradação forçada, né, onde o objetivo é conhecer o perfil de degradação do medicamento e tem uma legislação específica, e nós vamos falar um pouco. Estudo de estabilidade acelerado, né, então hoje nós temos essa condição climática mais drástica, uma temperatura maior, né, e visa então selecionar a melhor formulação, a formulação ideal, o material de condicionamento ideal, estimar um prazo de validade provisório para esse produto, o estudo de estabilidade de longa duração, que tem a mesma condição do de acompanhamento, que visa determinar o prazo de validade, né, confirmar o prazo de validade provisório ou alterar esse prazo de validade provisório, né, e confirmar, no caso do estudo de acompanhamento, confirmar se o prazo de validade dado àquele produto, né, se mantém por lote a lote, né, não só numa condição de registro do produto ou renovação de registro do produto na agência, na Anvisa. Estudo de estabilidade em uso, né, então esse produto após aberto, né, após reconstituição ou após diluição, qual seria então a validade, o prazo, o período de validade desse produto nessa condição de após reconstituído, após diluído, né, o seguinte tipo. E então o estudo de fotoestabilidade, que visa conhecer qual seria a estabilidade desse medicamento, a fotoestabilidade desse medicamento. Né? Bom, começando então pelo estudo de degradação forçada, né, também conhecido como estudo de estresse, ele, a própria RDC 318 de 2019 não traz maiores informações sobre esse estudo, mas direciona a legislação cabível, a legislação específica, que nesse caso é a Resolução 53 de 2015. Qual é o objetivo e o que deve ser feito para o estudo de degradação forçada? Deve-se, então, a partir de uma pesquisa bibliográfica prévia, assim como nós fizemos nessa palestra, então, todo aquele apanhado de dados, aquele acúmulo de informação sobre quais seriam as principais reações, quais seriam as principais instabilidades, ou seja, qual o perfil de estabilidade do fármaco que se quer trabalhar, da formulação que está se desejando a ele, né, que se está se delineando para esse produto, qual seria a via de administração, qual seria a formulação, como todo essa pesquisa prévia, a fim de se conhecer o perfil de estabilidade desse produto, desse IFA e desse medicamento, quais seriam os pontos mais sensíveis, né? Qual seria as instabilidades, né, desse produto, deve-se então executar estudos de degradação forçada, ou seja, nós vamos prover condições para que esse fármaco realmente degrade, tenha sua estabilidade quebrada, né? E possa eventualmente formar produtos de degradação. Então, deseja-se conhecer qual seria a
rota de degradação, quais seriam as reações, quais seriam os possíveis produtos de degradação, se há toxicidade ainda maior, né? Toxicidade elevada para algum produto de degradação eventualmente formado, né? E ainda ser subsídio para o desenvolvimento analítico, né? Como que nós vamos avaliar, analisar esse produto, né? Esse estudo de degradação forçada, ele serve a tudo isso. Para a sua execução, então, a legislação, a RDC 53 de 2015, ela sugere a execução de uma condição ácida, de uma condição alcalina, né, onde a gente possa ter uma condição de hidrólise ácida, hidrólise básica, onde uma condição de oxidante, ou seja, nós vamos favorecer a oxidação desse fármaco, condição de aquecimento térmico seca e térmico úmida, né? Então nós temos incrementos de umidade, incrementos de temperatura para avaliação, né, de qual seria a degradação e qual a velocidade de degradação desse fármaco sob essas condições. Condição fotolítica, ou seja, a incidência forçada de radiação, especialmente radiação ultravioleta, né, sobre esse medicamento acondicionado e não acondicionado, quando se quer saber qual seria a estabilidade intrínseca, né, desse fármaco, dessa formulação, e ainda uma condição de influência sobre íons metálicos, de metais de transição, como ferro 3, cobre 2, né? Tudo isso, então, para favorecer a degradação. E aí, cabe-se, então, analisar, avaliar qual seria a redução do teor desse produto, né, desse fármaco, desse ingrediente farmacêutico ativo, quais seriam os produtos de degradação formados, qual a quantidade, o teor desses produtos de degradação, né? Esse estudo serve a isso. Esse estudo vai servir, então, para esse conhecimento. Né? E o que a legislação ainda coloca? Já há a indicação de qual seria o método, qual seria a condição analítica, né? Qual seria o tipo de método analítico para a avaliação. Porque a legislação fala em redução na área do pico principal de pelo menos 10%. Ou seja, qual seria a condição para esse estudo? Ela coloca a execução ácida, alcalina, básica, mas por quanto tempo? Qual seria a temperatura? Quais seriam os incrementos nessa temperatura? Não há um consenso, não há uma indicação clara de todos os detalhes necessários para esse estudo. Mas há, então, uma condição necessária que seria a separação, e nós necessitamos de um método de separação, porque é preciso separar o fármaco de seus possíveis produtos de degradação e um método que seja livre de interferências, onde nós estamos falando de estabilidade de fármaco e estabilidade de formulação, ou seja, não pode haver influência de ingredientes farmacêuticos não ativos, de recipientes dessa formulação nesse método analítico. E a resolução coloca, bom, deve haver pelo menos a redução em 10% no pico do fármaco, né? Então, nós estamos pensando aqui em um método cromatográfico, né? Onde nós temos uma separação cromatográfica para essa formulação, desse fármaco e dos seus ingredientes ativos. E esse estudo de degradação deve acontecer até que se tenha pelo menos 10% de redução nesse pico do fármaco.
porque é importante se ter uma degradação expressiva a fim de que se consiga visualizar, separar, identificar e controlar os possíveis produtos de degradação. Se essa degradação ela é muito lenta, ela é pequena, possivelmente nós não vamos enxergar qual seria ou a sua própria rota de degradação ou os produtos de degradação que eventualmente se formariam, né? E aí, para isso, deve-se então variar, trazer variações a esse produto, a esse estudo, né? Onde há aumento ou redução do tempo de exposição, né? Se a degradação foi pequena, então aumenta-se a exposição, por exemplo, ao agente oxidante, né? Ou a temperatura, na associação de uma hidrólise ácida sob temperatura, então aumenta-se a temperatura e não mais a temperatura ambiente, a fim de acelerar essa reação e conseguir-se então uma degradação e a formação de possíveis produtos de degradação. A concentração ou a magnitude, né, de agentes degradantes, né, como o peróxido de hidrogênio ou os metais pesados, o que certamente não é simples de se controlar, né? Mas são ferramentas que pode se utilizar para que a gente consiga visualizar esses produtos de degradação e uma extensiva degradação do fármaco. Bom, o que esse estudo, então, tão acelerado, tão drástico, nos traz? Ele nos traz um perfil, né, de degradação que a gente chama de potencial. Ele é extremamente necessário por questão relacionada à velocidade das reações, né? Então, nós precisamos acelerar de tal modo essas reações de degradação para que a gente consiga visualizar, a gente consiga medir, né, a queda na concentração, no teor do fármaco, consiga visualizar, medir qual seria o surgimento, né, de produtos de degradação. Mas ele é submetido a um estudo que é delineado numa condição que normalmente não acontece, né, na vida real, digamos assim, né? Então, é um perfil de degradação potencial, né? E aqui nessa figura a gente pode ver que colocado, essa é uma figura inclusive do guia da Anvisa para a legislação de estudos de estabilidade de perfil de degradação, né? Estudo de degradação forçada. Então, ela coloca esse círculo maior, onde a gente tem potencial perfil de degradação. Inserido nele, numa menor circunferência, nós temos então um perfil de degradação no estudo de estabilidade acelerado e o perfil de degradação real, né, considerado real, que é aquele que é visualizado no estudo de longa duração, né? Mas, apesar dele não ser real, ele é potencial, né? As reações que acontecem no estudo e que podem ser vistas no estudo de degradação forçada, elas podem acontecer nos outros estudos, tanto no acelerado quanto no estudo de longa duração. E a partir desse estudo de degradação forçada, nós temos condições de desenvolver um método que seja capaz de separar produtos de degradação, né, tem chamado aqui de PD, produtos de degradação do insumo farmacêutico ativo e quantificá-los, né? Ou seja, ela nos dá a condição de desenvolver um método que seja indicativo de estabilidade, que é de extrema importância, né? Se eu quero garantir que o produto, o medicamento, ele é estável durante todo o prazo de validade, eu tenho que ter, né, ferramentas, condições de medir essa estabilidade com confiança,
E esse estudo de degradação, então, ele nos dá condições para desenvolver um método que seja indicativo de estabilidade. Então, os métodos analíticos quantitativos validados, capazes de detectar ao longo do tempo, né, mudanças nas propriedades físicas, químicas ou microbiológicas do insumo farmacêutico ativo ou do medicamento, e que seja capaz de mensurar com exatidão o teor do insumo farmacêutico ativo, seus produtos de degradação e outros componentes de interesse sem interferência. Então, nós estamos falando de um medicamento, de uma formulação, é muito importante essa questão, sem interferência, né? Nós precisamos de um método que separe produto de degradação, fármaco, os quantifique, né? E que não sofra influência dos recipientes, do placebo dessa formulação. Então, esse estudo, ele deve ser, né? O estudo de degradação, de modo geral, ele deve ser feito levando em consideração os recipientes, a formulação, né? A legislação, ela já sugere a utilização, como eu já disse, né, da cromatografia, que sim é um método de separação extremamente eficiente, extremamente utilizado, né, nas ciências farmacêuticas, e ela sugere em vários dos seus pontos, né, a utilização como detecção, um detector ultravioleta, que é também o detector mais comumente empregado, né, especialmente na análise de fármacos, né, onde nós temos substâncias que possuem na sua estrutura cromóforos com absorção no ultravioleta. E ela sugere a utilização de um detector com DAD, né, com um arranjo de diodo, que consegue, então, fazer uma separação, né, da luz, de modo que seja possível avaliar qual seria a absorção daquela substância em análise num espectro maior e não apenas em um ponto de um único comprimento de onda ou 2 comprimentos de onda, né? Como a gente tem detectores assim, então a gente consegue um espectro, né, dessa substância em análise ao longo da corrida. Isso nos dá uma informação que seria a informação de pureza de pico, ou seja, dentre os itens que a própria legislação sugere como pontos a se monitorar durante a análise, né, seria a resolução, né, qual seja a separação desses picos, né, a pureza de pico, né, ou seja, qual seria o espectro dessa substância ao longo de todo o pico, né, do início ao fim, tentando detectar se há alteração nesse espectro, né, ou seja, se há alguma outra substância coeluindo, né, uma outra substância sendo carreada junto ao fármaco ou àquele produto de degradação, né? Qual seria a assimetria do pico, a eficiência da coluna, né? Eficiência de separação. E ela sugere também a avaliação da porcentagem de degradação, né? É um quesito importante, né? A gente viu no slide anterior que deve haver pelo menos a redução de 10% no pico principal, ou seja, uma extensão de degradação importante que nos garanta que possíveis produtos de degradação foram ali detectados, né? Agora, eu convido a gente a pensar um pouquinho, né, fora da caixa, vamos dizer assim. Eu trago aqui um artigo que é meu, né? É um estudo de estabilidade de um fármaco fluconazol, né? Um antifúngico. E esse estudo foi desenvolvido durante o meu curso de mestrado. E aqui, sob diferentes condições de estresse, aquecimento seco, aquecimento úmido, diferentes períodos de submissão, né, à luz ultravioleta, o UVC, 66 a 180 dias, a gente pode visualizar que a concentração do fármaco
quando analisado por cromatografia líquida, se manteve praticamente a mesma, com alterações que possivelmente são alterações relacionadas à própria análise, né? São variações analíticas. Esse mesmo fármaco, sendo um antifúngico, foi então avaliado por um método desenvolvido também durante o mestrado, que é um método um método microbiológico por difusão em agar, né? Nós podemos observar que a potência desse fármaco, então, é muito diferente daquela observada durante o ensaio cromatográfico. No ensaio cromatográfico, se a gente estivesse utilizando essa tecnologia, essa metodologia apenas, ele teria uma redução pequena. Se associado ao estudo microbiológico, ao ensaio microbiológico, nós temos então uma redução enorme da sua potência. Ainda, se observarmos nesse mesmo estudo envolvendo o fluconazol, aquilo que é chamado de, aqui nessa tabela, né, foi chamado de aumento, incremento, né, na absorção do produto em relação ao padrão, né? Então, nós temos um incremento elevado na faixa de 20 a 30% para o estudo sobre o VC, o estudo fotolítico, né? E cerca de 10 a 12%, né, para o estudo sob condição de aquecimento seco e úmido. O que isso nos traz? Então, o que isso nos traz? Uma questão que seria, a legislação não fala muito, mas o guia para estudo de degradação fala, né, que é o fator de resposta, né, a alteração que pode acontecer no fármaco, na estrutura do fármaco durante o estudo de estabilidade e que é difícil de ser percebida, visualizada apenas empregando detector ultravioleta. Ou seja, há uma alteração no padrão de ligações nessa estrutura, né, no cromóforo dessa estrutura, e que pode haver deslocamentos, né, alterações na absortividade dessa substância, né? Então a gente pode ter, por exemplo, um aumento na absorção, né, que a gente tem um efeito hipercrômico. Então, uma mesma quantidade desse fármaco passa a absorver mais. Não é uma estrutura, não é uma degradação drástica, né? Ela é pequena, sutil, por isso difícil de ser observada. E aí o próprio guia sugere que seja utilizado outros, né? Seja observada essa questão do fator de resposta, essa possível alteração, e que outras técnicas de detecção sejam acopladas a esse ensaio cromatográfico quando necessário. Então, é muito importante que todo o ensaio ele seja desde o seu delineamento e nessa fase de estudos de degradação, ele seja visto seus resultados com muita cautela e com a crítica necessária, né? Para que a gente possa realmente não deixar passar pequenas e sutis alterações que podem, ao fim, comprometer outros tipos de estabilidade, chegando ao comprometimento da estabilidade terapêutica e toxicológica desse produto, né? Um outro ponto que foi nesse mesmo estudo, mas colocado no slide anterior, para o fluconazol, são fármacos que são fármacos antifúngicos, né, antibacterianos, antimicrobianos em geral, onde
a detecção, a avaliação da sua potência é extremamente importante, uma vez que pequenas e sutis alterações, tais como essa, detectadas pela análise do fator de resposta, né, podem alterar profundamente a atividade antifúngica e antibacteriana desses produtos. Então, a associação e a utilização de métodos microbiológicos, bioanalíticos, ensaios bioanalíticos são muito importantes a esses fármacos, né? Não se pode perder isso de vista. Bom, como que a RDC coloca as condições climáticas, então, para o estudo de longa duração e o estudo acelerado? Nós vimos o estudo de degradação forçada, né, que a RDC, a 318 de 2019, nos leva à legislação específica. E agora, voltando à 318, ela coloca, então, estudos de longa duração e estudos de estabilidade acelerado para insumos farmacêuticos ativos e para medicamentos. Eu trouxe aqui essa tabela que é da legislação para produto acabado, para medicamento, né? A legislação coloca, então, condições, né, para estudo, dependendo da condição de armazenamento indicada para aquele produto, né? Se é uma condição de congelamento, refrigeração ou temperatura ambiente, sendo que ela divide temperatura ambiente para produtos de base aquosa e para os demais produtos. No de base aquosa, nós temos a mesma condição de temperatura, então estudo de longa duração numa condição menos drástica, né? É um estudo que dura mais, ele vai ser tão longo quanto o prazo de validade que se deseja, né, para esse produto, e segue a 30 graus e 75% de umidade relativa para os demais produtos e 35% de umidade relativa para produtos de base aquosa. Da mesma forma, no acelerado, nós temos 40 graus, então nós temos um incremento de 10 graus nessa temperatura, e esse estudo será acelerado, então ele vai ter um menor tempo, ele vai durar 6 meses apenas, vai nos dar um prazo de validade provisório que será ou não confirmado, né, pelo estudo de longa duração, e 75% de umidade relativa para o produto, para os demais produtos, e 25% de umidade relativa para os produtos de base aquosa. Por que que isso acontece, essa diferença em relação aos produtos de base aquosa? A umidade relativa, ela está colocada, né, de forma aumentada para os demais produtos, pensando que nós temos realmente uma condição geral climática no país quente e úmida, e a umidade, como nós vimos, né, é um fator importantíssimo para a estabilidade do produto, podendo levar à degradação, especialmente degradação hidrolítica. Num produto de base aquosa, esse fármaco, essa formulação, ela já está envolvida numa quantidade, num ambiente aquoso, que a umidade externa pouco influencia sobre as reações de degradação. Seu maior influenciador, né, para a degradação hidrolítica será o próprio meio da formulação, né? Então, a necessidade dessa umidade externa reduz. Aqui eu trago algumas fotos de câmaras climáticas, então, que são desenvolvidas para a estocagem desses produtos, né? Então, esses produtos devem ser pelo menos 3 lotes, amostrados em quantidade suficiente para que se possa analisar o produto a cada retirada, a cada tempo que se vai retirar, amostrar para análise e reteste. Então, todos os ensaios que devem ser feitos durante cada período, né? E considerando uma possível necessidade de reteste.
Esses produtos, então, são estocados nessas câmeras que mantêm a temperatura e a umidade relativa controlados, né? Devem ser, essas câmaras climáticas são monitoradas, né? Também. E nós temos câmaras fotolíticas, que mantêm, então, uma quantidade, uma incidência específica de energia, de radiação ultravioleta sobre os medicamentos, de acordo com a área, né, o metro quadrado, né, submetido a essa radiação. Bom, então, como que se dá? No estudo acelerado, ele vai durar 6 meses e a frequência de teste seria no tempo zero, né, antes de entrar, de colocar o produto na câmara climática, após 3 e após 6 meses. Para o estudo de longa duração, esse estudo vai durar 24 meses, ou seja, 2 anos ou mais, caso deseja-se que a estabilidade, o prazo de validade desse produto seja maior do que 2 anos, né? Do que 24 meses. Porque aqui no estudo de 6 meses, né, caso não haja alteração nesses resultados, caso não haja alteração nesses resultados, nós temos um prazo de validade provisório de 2 meses, de 2 anos, 24 meses. E, então, qual seria a frequência de teste para o estudo de estabilidade de longa duração? A gente teria no tempo zero, 3, 6, 9, 12, 18, 24 meses. E aí, de 12 em 12 meses, né, anualmente, pelo tempo que se desejar para a estabilidade, para o prazo de validade do produto. E quais são os testes que são feitos, né? Então, há análise do aspecto do produto, o teor do fármaco, a quantificação dos produtos de degradação já descritos para aquele produto, ou aqueles que têm, especialmente aqueles que têm maior possibilidade de toxicidade. Então, tem-se toda essa preocupação em relação aos produtos de degradação, né? Ensaio de dissolução ou testes de desempenho do produto. É colocado de forma bem reduzida na legislação, né? Mas os testes de desempenho, por isso eu destaquei, eles são um número muito grande de testes e vai variar de acordo com a formulação em estudo, né? Vai depender da forma farmacêutica, né? Ensaio de pH, quantificação de antimicrobianos, de antioxidantes, são os ensaios preconizados pela legislação. No estudo de estabilidade de acompanhamento, deve-se então monitorar, confirmar o prazo de validade, né? E a legislação, a RDC 318 de 2019, ela também linka para a estabilidade de acompanhamento às boas práticas de fabricação. Então, a RDC 301 de 2019. É um ensaio que são estudos que vão ser posteriores ao registro, ou alteração de registro do produto, mas que deve ser feito com um número específico de lotes, dependendo da produção, né? De quantos lotes são produzidos ao ano daquele medicamento. Para o estudo de estabilidade em uso, então, nós temos especialmente para embalagens multidose, né? E produtos que precisam ser reconstituídos, né? Produtos que precisam ser diluídos, né? A intenção, então, é comprovar qual seria o período de utilização desse produto após aberto. E, por fim, o estudo de fotoestabilidade, onde há a necessidade de uma câmara de fotoestabilidade, né, que nós vimos, e uma exposição específica de energia de luz, né, de acordo com a área, né, de luz ultravioleta. E essa quantidade de energia incidida sobre o produto deve ser quantificada. Então, é necessário que tenha uma câmara de fotoestabilidade com esse dosímetro, essa condição de dosar essa quantidade de energia incidida sobre o medicamento, e deve-se então avaliar qual seria a estabilidade desse produto frente à luz.
Como então que a resolução coloca a definição do prazo de validade provisório? Nós temos um estudo de longa duração de 12 meses, sem resultado fora da especificação, né? Mais um estudo de estabilidade acelerado de 6 meses, sem alteração significativa, sem resultado fora da especificação. Nós temos um prazo provisório de 24 meses. Se há um estudo de longa duração com resultado fora da especificação, um estudo acelerado de 6 meses com alteração significativa, então esse prazo de validade não será mais de 24 meses, esse provisório, né? Tem uma validade provisória de 24 meses, muito maior, um resultado maior, né? Do que o estudo, né? Um estudo de longa duração 12 meses já nos daria um provisório de 24 meses e seria confirmado, porque o estudo de longa duração deve durar todo o prazo de validade que se deseja. Então aqui nós temos que, se há alteração, esse resultado, esse prazo de validade, então ele também será reduzido, tendo a duração do prazo do estudo de longa duração já desenvolvido, já feito, com resultado a se colocar para a Anvisa. Bom, como são então avaliados os resultados do estudo de estabilidade, tanto acelerado quanto o estudo de estabilidade de longa duração, né? Mas especialmente o estudo de estabilidade acelerado, dura apenas 6 meses, para que haja o cálculo, né, de um prazo de validade provisório, né? Esse estudo de estabilidade agora é essa legislação, a 318 de 2019, ela traz uma análise estatística, né, uma determinação de que os resultados devem ser analisados estatisticamente. Então, ao invés de se ter apenas um ponto, né, nessa curva, onde, olha, uma queda em 5% no teor, ele já tem a sua estabilidade, o seu prazo de validade reduzido. Não. Agora nós temos uma análise estatística, ou seja, se há nos 3 lotes em estudo, se há variabilidade elevada entre os lotes. Se não há variabilidade elevada entre os lotes, qual é a tendência? Então, uma análise estatística dos dados com análise de tendência. E é claro que, para a estatística, o estudo de estabilidade acelerado tem poucos resultados. Para o estudo de longa duração, onde a gente tem muitos resultados, né, ao longo do tempo, ele dura mais, né, ele é mais longo, é possível a aplicação de uma estatística mais robusta. De todo modo, nós temos então uma análise de tendência, onde mudanças significativas nos resultados podem então levar a apresentar uma tendência de queda, uma tendência no teor do produto, uma tendência de elevação no produto de degradação, e isso comprometer o prazo de validade, levando à redução desse prazo de validade. Então, a legislação coloca quais seriam as mudanças significativas, né, para se avaliar nesse período de estudo de estabilidade acelerado, como queda de 5% no teor ou maior, ou um resultado fora de especificação, né, para potência, resultado fora de limites especificados, uma dissolução um teste de dissolução com resultado fora do especificado. E como que seria, né? Qual que é a principal ideia? Esse exemplo é um exemplo que está no guia da vigilância sanitária, né, para o estudo de estabilidade.
que ele traz? Se nós temos um produto, como exemplo, em que o seu teor é 90 a 110% colocado farmacopeicamente, ou seja, se esse produto com 90% é um produto aprovado, né, para ser comercializado. Mas, se há análise estatística de seu estudo de estabilidade dessa formulação, né, mostra a tendência de queda de 5% do princípio ativo até o fim do seu período de validade, esse produto não pode mais ser liberado com 90%, porque ele estará fora da especificação ao apresentar queda, né? O limite, né? Qualquer lote desse produto que for liberado, né, da produção, aprovado pelo controle de qualidade, com teor abaixo de 95%, não cumprirá suas especificações de teor durante o prazo de validade, porque a tendência será perder 5% no seu teor ao longo do tempo. Então, deverá haver uma alteração na especificação de teor desse produto para a liberação. Então, é algo bem interessante que é colocado por essa legislação e que utiliza de forma bem interessante, os resultados, né, do estudo de estabilidade. Bom, para a gente finalizar então, é amplo, como eu disse ao início da palestra, o conhecimento envolvido no estudo de estabilidade, né? Que vai desde a estrutura, do comportamento do fármaco, as condições experimentais, os estudos teóricos, né, que vão embasar isso, o conhecimento sobre formulações, interações entre recipientes, quais as ferramentas farmacotécnicas, as ferramentas que podem ser empregadas numa formulação para aumentar a estabilidade, né, desse produto, quais seriam as legislações que envolvem o estudo de estabilidade de medicamentos, né, como delinear estudos de estabilidade que tenham confiança analítica e o desenvolvimento de métodos analíticos que sejam indicativos de estabilidade. Isso tudo faz parte do conhecimento que o farmacêutico deve ter, deve buscar para que ele produza, então, preparações, medicamentos estáveis, confiáveis, seguros, né, durante todo o prazo de validade desejado para esse produto. Bom, eu trouxe aqui algumas das referências, espero que vocês consigam, aqueles com maior interesse, então possam a partir de agora aprofundar seus conhecimentos. Nós temos muita informação e livros excelentes sobre o assunto, amplo assunto, e eu fico por aqui, agradeço imensamente a atenção, aqueles que ficaram comigo até o fim, né, tá aqui meu e-mail pessoal, qualquer dúvida que tenha ficado em relação a essa palestra, sintam-se livres para me contactar sobre esse assunto. Quem tiver interesse, me siga no Instagram, josicorreia.tri. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.